de novo, compartilhando com vocês mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre dicas de ortografia, tá? Para vocês poderem falar um pouco melhor, escrever um pouco melhor, né? Vai ter gente que vai prestar Enem, vestibular, né? E com esse tempo aí de quarentena, esse tempo de pandemia em casa, o pessoal às vezes, né, ficou relaxado, mas olha, vamos continuar estudando. Não se esqueça de se inscrever no canal Professora Vanessa Português. Não se esqueça de curtir, clica no joinha e compartilhar com seus amigos que estão estudando sozinhos e precisam de uma ajuda nesse momento, tá bom? Então hoje, dicas de ortografia. Você vai precisar dessas dicas para quê? Você vai precisar dessas dicas para escrever uma boa redação, vai precisar dessas dicas para preencher uma ficha quando você for procurar seu primeiro emprego e até mesmo para você conversar verbalmente, conversar na escrita com os seus colegas, com seus amigos no Facebook ou qualquer outra rede social, porque as pessoas estão olhando tudo que você escreve, o modo como você se pronuncia, né? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que este sinal vai indicar que é uma coisa ou outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, muita gente se confunde com aonde e onde. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro. Então, vamos lá. Aonde eu vou utilizar quando eu quero dar ideia de movimento. Então, eu vou utilizar a palavra aonde junto com verbos que dão ideia de movimento. Por exemplo, aonde você vai nas férias? Aonde você foi ontem? Certo? Todas essas frases têm ideia de movimento. Agora, o onde, ele me dá a ideia de fixo. Por exemplo, onde você mora, onde você estuda, onde você faz compras, certo? Mal com U e mal com L. Mal com U, ele é adjetivo e ele também é o antônimo, o contrário de bom. Se ele é um adjetivo, eu sempre vou utilizar acompanhado de um substantivo, ainda que não seja do lado. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que o adjetivo caracteriza o substantivo. Nem sempre ele vem escrito ao lado do substantivo. Em alguns momentos ele pode vir em posições diferentes dentro da oração, mas ele vai se referir a um substantivo. Então, por exemplo, o mau tempo acabou com a festa. Mal é adjetivo do substantivo tempo. O mau tempo. Agora, mal com L, ele é o contrário de bem. Se você conseguir trocar ele dentro da oração por bem, ele é mal com L. Ah, não sei se é mal com U, não sei se é mal com L. Tenta trocar. Se você não conseguir trocar por bom, é porque você vai conseguir trocar por bem. E aí ele pode ser conjunção, pode ser advérbio, ou pode ser substantivo. Quando ele é uma conjunção, ele dá uma ideia temporal, dá uma ideia de tempo, um determinado tempo. Por exemplo, mal começou a andar, ou mal começou a falar e já saiu. Mal começou a andar e já saiu correndo. É esse mal aqui. Quando ele me dá uma ideia de advérbio, eu digo assim: a prova foi mal elaborada. Consigo trocar por bem, percebe? A prova foi bem elaborada ou a prova foi mal elaborada. É esse mal aqui. E quando ele é um substantivo? Quando ele é um substantivo, se ele for substantivo, ele vai vir precedido de um artigo. Por exemplo, um mal terrível sobreveio à família. Um mal terrível. Aí ele tem ideia de substantivo. Então, esse mal aqui vai ser substantivo, mas ainda assim também consigo trocar por bem. Um bem terrível
Bem terrível fica feio, né? Um bem, sei lá, sobreveio sobre a família, certo? E A com H e A sem H. A gente percebe muito também as pessoas utilizando A com H redundantemente. Por quê? Porque esse A aqui com H, ele me dá a ideia de tempo passado, tempo decorrido que a gente fala. Tempo passado, então, por exemplo, há 10 anos não o vejo. Há 20 anos isso aconteceu, tal coisa aconteceu. Toda vez que eu utilizo esse A, algo já ocorreu no passado. Então eu não preciso utilizar o termo atrás. Cuidado, isso é redundância. Redundância, o que é redundância? É como se você dissesse subir para cima, sair para fora, cair para baixo, certo? Então, há 20 anos o fato ocorreu e não há 20 anos atrás. Você não precisa colocar o atrás, porque esse A já tem sentido de tempo passado. Se você coloca o termo atrás dentro da mesma oração, fica estranho. Então, só utilize o A. E esse outro A aqui? Esse A aqui, ele pode te dar dois sentidos. Ele vai te dar sentido, por exemplo, de distância. Eu moro a 20 minutos de fulano. Ou isto, tal fato irá ocorrer daqui a 10 dias. Então, ele me dá a ideia de tempo futuro ou ele me dá a ideia de distância, tá? De uma certa distância. Outra coisa, eu tenho aqui mas, mais e mas. Cuidado. Muitos alunos, né, têm na sua grade curricular, principalmente os alunos de colégio particular, têm o espanhol na sua grade curricular. E no espanhol existe o mas com acento. Na língua portuguesa não. O mas com acento aqui, ele é feminino de mal, tá? Eu já chego nele ali e já falo para vocês. Primeiro vamos falar desse mas aqui, ó. Esse mas é uma conjunção. É uma conjunção coordenada adversativa. Adversativa porque vai me dar a ideia de algo contrário. Então, por exemplo, eu fui à praia, mas não entrei na água. Esse mas dá a ideia de uma conjunção adversativa, tá? De algo contrário, de uma ideia contrária. Quando eu utilizo esse mas, a oração que veio, a parte da oração que veio na frente dele, eu coloco uma vírgula na frente dele. Mas, deixa eu ver um outro exemplo aqui, para ficar diferente do que eu falei. Aqui, ó. Sabíamos de tudo, mas não queríamos falar. Ó, tem uma ideia aqui, ó. Sabíamos de tudo, mas não queríamos falar. Agora, esse mais aqui, esse mais, ele me dá uma ideia de adição. Por ele me dar uma ideia de adição, eu consigo substituí-lo dentro da oração por menos, para eu ter certeza. Você não tem certeza se numa prova que você esteja fazendo, tem várias alternativas, se é esse mas ou esse mais aqui, substitui por menos. Por quê? Porque como esse daqui tem ideia de adição, o outro vai ter uma ideia do contrário disso. Então, por exemplo, estou mais cansado hoje do que ontem. Então, eu estou menos cansado hoje do que... então vai ser esse mais aqui. Mais com i, de somar. E esse mas aqui, por fim, esse mas aqui. Como eu falei, esse mas é o contrário, é o feminino de mal. Então, meninos, maus. Meninas, mas, tá? Ele também é um adjetivo e ele está no plural, tá bom? Eu também posso colocar, não vou colocar para não confundir vocês, vamos deixar isso aqui. E aí eu tenho sessão. Sessão
Eu pronuncio da mesma forma, mas eu tenho utilidades diferentes dentro. Então vamos lá. Essa primeira seção aqui. Essa seção aqui tem sentido de ceder, de dar alguma coisa. Então, por exemplo, fizemos a cessão de todos os bens da empresa. Então, fizeram uma doação de todos os bens da empresa. Fizemos uma cessão de todos os bens. Nós cedemos todos os bens da empresa. É essa cessão aqui. Cessão. Essa cessão aqui que tem 3 S's é a cessão que me indica um período, um intervalo. É a própria sessão da tarde, sessão de cinema, sessão das 5, sessão das 10. Então, ó, a última sessão do cinema foi cancelada. É essa aqui. Ela indica um intervalo de tempo. E essa sessão aqui, que em alguns livros também pode vir escrito secção. Essa sessão aqui, a última aqui, ela me indica um departamento. Então, por exemplo, fui à sessão de brinquedos e não encontrei o que eu queria. Fui à sessão de calçados e não encontrei o que eu queria. Então, sessão de ceder, sessão de intervalo e sessão de repartição, de localização. Deu para ficar claro? Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça, clique no joinha e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus.